Além da própria primeira parte, essa aqui vai ser uma parte essencial para esse tutorial, pois a gente possivelmente vai terminar o núcleo nela, ou então na próxima, e aqui nós vamos tentar abordar a questão do restante da estrutura do núcleo, as presilhas e começar, enfim, o gatilho. Ou seja, possivelmente vamos terminar o núcleo aqui nesse episódio, se não, no próximo. Mas só abordando um negócio que eu não falei no último vídeo, se fosse pra fazer na lateral, né, fazer um núcleo vertical, era só fazer esse mesmo processo que a gente fez aqui, de abrir, só que nessa parte aqui lateral do núcleo pra poder fazer ele atirar verticalmente, tá ligado? Não é algo tão difícil assim, só esqueci de explicar e depois fazer esse mesmo processo de recobrimento, só que nas laterais, já que o que tá em cima que tá aberto e não nas laterais. Enfim, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos recobrir a estrutura do núcleo internamente. Para isso, nós vamos utilizar esses palitos aqui. Porém, isso também pode ser muito facilmente substituído por um pedaço de papel muito bem dobrado. Usando esse núcleo aqui, por exemplo, o núcleo do Lactamon, a gente pode ver que tem bastante espaço entre o chão do núcleo e a tampinha. E nesse núcleo aqui, eu vou querer recobrir esse espaço. A gente não precisa necessariamente botar isso, a gente pode reforçar isso na parte de fora do núcleo. Mas, como eu quero fazer esse núcleo bem fechadinho na hora de atirar, mesmo sendo um tiro rápido, eu vou querer fazer isso nele e ficar umas tampinhas bem legais na hora de atirar. Aí o núcleo vai ficar algo mais ou menos assim. Aqui, ó. Bem de boinha, a tampa aqui dentro. Aí acho que vou colocar mais uma tabuazinha bem aqui no meio, né? Pra ela não ficar muito, como é que é? Muito tortinha, né? Mas essa é a ideia. Ficou bem reforçada aqui, ó, a madeira interna nele. Feito isso, ainda não vamos fazer as presilhas, porque nós precisamos fazer muito da estrutura externa do núcleo primeiro, pra a gente poder partir para as presilhas. E parte dessa estrutura externa é fazer o encaixe, onde nós vamos colocar os pezinhos. Leviasoda e Pegasion são bons exemplos disso, porque ambos os dois têm plugs diferenciados, não só porque um é um modelo que solta tampas na vertical e outro na horizontal, mas também porque os encaixes deles são dois encaixes possíveis e diferentes que nós podemos fazer para montar nossos Borrowmans. Sendo os encaixes do Pegasion feitos com tampas de detergente, e qualquer detergente desses aí que sua mãe deve utilizar em casa para lavar a louça serve, e é especificamente essa partezinha aqui em cima, branca, que a gente vai colar, né, na parte de baixo do Borrowman. Ou no caso do Leviasoda, e a maioria dos meus Borrowmans, um lacre usando a tampinha. Uma tampa que a gente vai colar aqui embaixo e depois a gente faz os pés com uma outra dessas roscas que nós tivemos por aí. No meu caso, eu vou fazer com tampinhas. Já o Luan, por exemplo, a maioria dos Borrowmans dele, ele faz com o encaixe de detergente para poder fazer uma compatibilidade. Eu faço mais pensando nas Star Beast Armors e outras coisas do futuro. Mas vamos lá. E ambos os dois encaixes a gente vai colar do mesmo jeito, independente de quais fossem. A gente vai ir colar do mesmo jeito, que é utilizando a cola quente, que eu tô esperando ela esquentar ali. Mas agora esquentou, agora a gente vai pegar e passar aqui, ó. Isso aqui, opa, cuidado pra não se queimar, né? Tô ligado que às vezes tem criança que pega aqui pra fazer o tutorial, então tomem cuidado. Então tem que uma das partes mais pra frente, vocês tomem cuidado que vai envolver tesoura, faca e umas paradas aí. Então vocês tomem muito cuidado, criançada. Muito cuidado mesmo. Certo, agora aproveitando que a cola ainda tá quente, vamos agora dar enchimento ao núcleo. Repare que, por exemplo, no Leviasoda ele é bem largo aqui na lateral, na parte de baixo e tudo mais, porque ele tá enchido, tá preenchido aqui pra baixo, pra ele poder ficar uma garrafa largona e tudo mais, e não ficar, tipo, só mostrando isso daqui assim, ó. Opa! Ele não ficar mostrando a parte de baixo sem nada. Por isso a gente vai agora botar um preenchimento aqui em volta disso daqui e fechar com a cola quente. Para isso a gente vai pegar aqui os papéis, dar uma rasgada, amassar e ir colocando aqui em cima da cola ainda, pelo menos um pouco quente aqui, né? E colar. Aí, não se limitem a só usar folha branca ou coisa do tipo. Peguem qualquer tipo de papel, jornal, tudo que se der para preencher o espaço aqui dentro, pode tacar de boas. E tará! Tá bem aqui um núcleo barrigudinho, bem maior do que as garrafinhas também nos tutoriais antiguinhos. Agora lembra que também no outro tutorial falei pra pegar umas 2 ou 3 tampinhas? Pois é agora que nós vamos pegar a outra tampinha. Pois agora nós vamos fazer uma belezinha dessas aqui, o gatilho. E já adianto que tem muitos modos de se fazer um gatilho. Pode utilizar os palitos para fazer ele de diversas formas, como empilhar ele, botar 2 ou 3 até de lateral assim, grudar os 3 mais ou menos numa formação dessas. Você pode até mesmo usar canetas ou lápis para fazer esses carinhas. Entretanto, tudo na base do encaixe da rosca de uma tampinha, porque ela vai ser necessária para a gente fazer a intercambiabilidade dos gatilhos. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a tampinha, ver aonde ela mais ou menos para, mais ou menos nesse ponto aqui, e aí a gente vai fazer os riscos, ou então os furos na tampa, né, demarcar ela nos furos que a gente vai querer.
A gente pode fazer isso com uma caneta ou fazer até direto aqui numa tesoura. E já... Opa, olha, viu? Já aviso logo. Tomem muito cuidado, crianças. Peço ajuda muito aos pais, porque isso aqui não é brincadeira, não. Por enquanto não é brincadeira, né? Não é tanta brincadeira assim não pra fazer. Brincadeira é depois que você conseguir o seu Boromon. Isso aqui é perigoso. Então tome muito cuidado. Eu já tenho 18 anos, já sou maior de idade, então eu posso fazer essas coisas aqui sem os auxílios dos meus pais. Embora eu também, às vezes, gostaria, né? Mas eu não acho que meu padrasto, até mesmo meu pai biológico, ia saber fazer um desses aqui. Enfim, fiz 2 blocos daqui, eu fiz o focinho do porco. E outras 2 coisinhas. Peguem tampas meio que maleáveis, assim, ó. Essas tampas maleáveis que não são muito boas pra fazer tiros com elas, elas podem ser perfeitas pra gente poder fazer uns gatilhos até que decentes aí. E a segunda é que, já que essas tampas são maleáveis, elas também podem quebrar um pouco fácil. Então tomem bastante cuidado e também reforcem a estrutura de fora delas aqui, ó. Às vezes, o gatilho do Leviatã mesmo, ele quebrou e eu tive que reforçar aqui a estrutura do centro dessa tampa. Então tomem bastante cuidado porque esse negócio pode quebrar. Além dos próprios palitos em si também. Então, é aquela coisa que eu comentei, de dependendo do tipo de núcleo, você pode fazer uns gatilhos assim, mas é melhor fazer uns mais reforçados às vezes, dependendo do tipo de núcleo que você quiser fazer. No meu caso aqui vai ser um tipo speed, então vamos continuar logo aqui com o gatilho, para daí a gente poder mostrar como é que a gente vai fazer as presilhas nesse camarada. Beleza, coloquei os palitos na tampinha, mas eles ainda estão grandes demais para esse núcleo, olha só como é que eles chegam lá no fundo. Pois é, aqui vocês vão ter, vocês não precisam nem pegar, tipo, uma régua. É só vocês, tipo, verem até onde vai o máximo dos palitos. Aqui, ó, mais ou menos nesse tamanhozinho aqui, ó, que é um tamanho bom. Aí vocês vejam bem aqui, ó, no núcleo, o quanto que eles foram. Aí eu vou empurrar um pouquinho mais aqui e vou cortar eles nessa medida que eles estão pra fora do núcleo. Assim. Pera aí. Aí. Agora eu vou empurrar eles pra dentro aqui. E eles estão num tamanho agora até que decente. Estão num tamanho bom pra poder continuar com o gatilho, já que não é um gatilho tão grande e nem tão pequeno, podendo atirar com ele de boinha. Aí, ó. Beleza? A gente vai primeiro pegar alguns pedaços de papel e meio que comprensar eles num tamanho mais ou menos assim. O suficiente pra gente pegar e juntar assim, ó, na parte de trás do gatilho. E grudar ele assim, ó. A gente vai colar ele aqui na parte de trás, que ele vai ser vai determinar o limite de até onde vai o gatilho do nosso Boromon. Agora com isso aqui demarcado, a gente vai pegar mais umas fatias de papel e colocar em volta disso daqui para prender com toda a segurança que nós temos. Prontinho, enrolado para a viagem. Aí depois a gente só fecha do mesmo jeito que a gente fez aqui na frente, né? Do mesmo jeito que a gente fechou aqui na parte do gatilho atrás, a gente vai fechar aqui na frente. A gente pode até aproveitar e botar um papel dobrado e meio curvado assim, ó, pra ficar meio que no encaixe de tampinha pra empurrar. Tipo uma mãozinha de Lego, tá ligado? Dá pra gente botar isso aqui na ponta dele também. E depois de finalmente ter dado a estrutura ao núcleo e ao gatilho, agora a gente vai fazer a parte principal do núcleo, além do próprio gatilho. As presilhas, pra ele não atirar que nem um fraquinho assim. Praticamente todo mundo que eu conheço tem a maior dificuldade dos Boromons nas presilhas. Até eu mesmo, que fui um dos pioneiros na criação de Boromons assim, fui alguém que teve muita dificuldade, principalmente nesse segundo núcleo aqui, que vai ser pela aviação da Energon de X, já que eu não tive poder e é difícil dar uma calibrada na questão de força e estrutura para cada um dos tipos de Boromons existentes. Mas eu consigo dar uma explicada para cada um dos tipos de presilha que a gente consegue fazer, para cada um dos tipos de Boromons que a gente quer fazer. Começando pelo tipo controle, a gente vai pegar aqui o Pegazion. Vamos afastar aqui um pouco a tampinha. E percebam que as presilhas dele são meio finas, tá ligado? Mas elas também são bem precisas. E também não são muito, como é que se diz? Não são muito avantajadas. Isso aqui é uma característica de tipo controle. Ela não ser uma presilha muito grande, tanto na questão de largura, quanto na questão de espessura. Ela é uma presilha que é feita para ter precisão, ela é uma presilha feita para fazer o Boromon atirar com tudo o que ele tiver, seja pouca ou muita potência até, numa única direção, nessa faixa fininha aqui, predeterminada nas duas partes, de cima e de baixo aqui, do núcleo. Atirar retinho e precisamente. As abinhas, as presilhas de um tipo Speed, elas, como podem ver aqui, elas vão de cima até embaixo. Por exemplo, aqui a do Lactamon. Só que elas são abinhas não muito grandes, elas são abinhas mais ovais, tá ligado? São abinhas feitas de uma maneira meio redonda, pra fazer ele ter um movimento de tiro
rápida. Ele poder atirar e desengatilhar rapidamente, sem nenhum problema. Junto com a ajuda do gatilho, que dependendo, né? Se for um gatilho que desliza bastante, esse aqui do Arcamon até que é bom. Então, vai dar uma gatilhada e uma metralhada de tampas muito boa. Ou seja, ele aqui é pra ser de cima pra baixo, só que meio redondo e não muito grosso. Não cobrir muito essa parte aqui, porque senão ele não vai também, senão a força vai impedir ele de ser veloz. E aqui, eu levei a soda nesse núcleo aqui. Ele, como vocês podem ver, ele cobre em cima e embaixo, só que são presilhas grandes. São presilhas que cobrem bastante aqui na parte da frente e que elas são feitas meio que um gancho, assim, ó. Meio que nessa posição assim de gancho. Isso faz a pressão com a tampinha. Os Boromans nada mais estão fazendo do que abraçando a tampinha. Assim como a gente faz, por exemplo, assim, ó. Assim, aí vem a pressão aqui de trás e explode. Esse é o segredo para fazer as presilhas de cada tipo de Boroman. No tipo poder, a gente faz tipo bracinhos, fazendo uma curvatura para dentro do núcleo. E quanto mais dentro, mais poderoso vai ser o seu tiro. Mas tome bastante cuidado, pois, por exemplo, colocar uma faixa de borracha em um dos lados até vai fazer o que nós chamamos de drive, né? De fazer a tampinha girar e tudo mais. Mas botar dos dois lados, você só vai acabar com o seu tiro. Isso é muita fricção e o Boroman não vai atirar forte, ele vai atirar fraquíssimo e você só vai se desgastar muito por causa da fricção, porque é difícil atirar com Boromans que sejam muito pressionados no núcleo. E tem essa também. Não é porque ele é super pressionado, né, super pra dentro, aqui as presilhas, que elas vão ser muito fortes. Isso vai acabar até prejudicando o seu Boroman, tanto no quesito força, quanto no quesito do seu usuário. Ele vai acabar fazendo você gastar muita energia só pra dar um único tiro. Por exemplo, aqui o Leviathan dele é bem preso mesmo. Mas como eu sou alguém meio forte, eu consigo atirar com ele. Já alguns aí tem que tomar bastante cuidado. Daí, pra fazer as presilhas do tipo velocidade, a gente faz elas ovais, né? Ela faz tipo rodinhas, sabe? A gente faz umas rodinhas, a gente preenche elas dentro, ou até mesmo nem preenche, pode fazer o seu feitio. E que elas cobram aqui a parte inteira, né? Pra elas poderem saírem rápido e com pelo menos alguma potênciazinha, sem cobrir tanto a parte interna do núcleo. E o tipo controle é aquelas tirinhas finas, mas que preenchem um pouquinho a mais do que as do tipo velocidade, pra eles saírem com uma certa potência e poder atingir os alvos ao menos. Só que o que eu tô explicando aqui é o básico, tá certo? Isso aqui não é necessariamente uma regra pra vida de Boroman. Vocês podem fazer seus Boromans do jeito que vocês quiserem. Isso aqui é mais, tipo, o que eu faço assim e tal, meio que um balanceamento. Mas vocês não precisam seguir essas regras, não. Vocês podem tacar os aralhos. Ah, e outra dica que eu dou. Quanto mais pra fora... Aliás, não precisa ser a coisa mais pra fora do núcleo assim, tudo, né? Mas... quanto mais pra fora até for as presilhas, elas vão poder fazer a tampinha sair pra fora do núcleo mais fácil. De uma maneira que dê até uns tiros melhores. Então também fica essa dica aí pra vocês. E prontinho. Eu peguei um papel desses aqui e fiz uns anéisinhos assim. Aliás, umas rosquinhas. Aliás, eu fiquei aqui, ó. Fiz assim. Deixei eles um pouco mais grossos. E colei bem aqui pra fazer esse núcleo de dupla cilindrada de tipo Speed. O que isso significa? Também não sei. Eu só botei no projeto dupla cilindrada. E vamos ver o que vai dar isso aqui. Agora explicando pra fazer as presilhas do tipo poder, a gente vai pegar e tipo fazer um quadrado assim, aí a gente vai enrolando assim pra trás, ó, até ficar só um espacinho assim, saca? Aqui, esse espacinho aqui, ó, contido, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? A gente vai dobrar assim o papel, a gente também vai colar assim, ó, cola tá aqui, é um elemento essencial pra fazer os Boromans, que ela vai deixar essa estrutura aqui rígida. Aí é só tacar aqui na parte interna do núcleo. E caso dê algum problema e ela não fique tão potente, é só fazer o seguinte: a gente pega uns pedaços de papel, a gente dobra e vai colando bem aqui na parte interna dele, até ele ficar com uma pressão que você desejar de fato para o seu tipo poder. Ou tipo controle também. O tipo controle é praticamente isso aqui, só que a gente não vai ficar botando tanta força nele. E também é um pouco mais fino que isso. Mais ou menos assim. E depois de coladas as abinhas, passado um tempo para ela secar e ficar aqui na estrutura do núcleo, a gente pode muito bem vir aqui. Opa! A gente pode pegar aqui, encaixar e testar o tiro do nosso núcleo. E parece ser um tiro bem de tiro rápido mesmo, não parece ser a coisa mais potente do mundo, mas também não parece ser coisa fraca não. Porque ele aparentemente sai com uma potência que vai depender muito do usuário. E eu sou alguém que até que é forte no braço, então esse camarada aqui vai ser um ótimo Boroman. Com isso nós terminamos o tutorial do nosso gatilho e o restante da estrutura do núcleo junto com as presilhas. E agora nós já podemos fazer juntos nossos próprios núcleos de Boroman. Agora, nas próximas partes,
nós vamos aprender como dar vida de fato aos Bottomans e transformar esses pequenos núcleos em feras poderosas. Até mais!